Inicialmente, então, é importante que a gente tenha em mente que a área de conservação e restauro é uma área de natureza interdisciplinar. Ou seja, esse profissional precisa ter domínio em conhecimentos que muitas vezes são de naturezas distintas, como por exemplo história e química. Mas que dentro da área de conservação e restauro, a conexão entre esses conteúdos é fundamental para que o restaurador consiga fazer todas as intervenções e resolver os diversos problemas que surgem sobre os objetos artísticos. É importante também que a gente entenda o que são os bens culturais. Esses bens culturais, eles têm um reconhecido valor artístico e histórico para a humanidade. Então, a partir desses bens, a gente consegue ter acesso à nossa história, à história da nossa civilização e da nossa sociedade. Por isso, a preservação desses bens é tão importante, para que as gerações futuras consigam ter acesso a essa nossa história como um coletivo. Esses bens culturais, eles podem ser divididos em duas naturezas. Os bens culturais intangíveis, que são os saberes e fazeres de um povo, e os bens culturais tangíveis. Esses sim são o objeto do nosso estudo, porque é em cima da materialidade dos objetos que o restaurador vai atuar. Esses bens culturais tangíveis, eles também têm duas naturezas. Os bens culturais móveis e os bens culturais imóveis. O que seriam então os bens culturais móveis? Podem ser, por exemplo, as pinturas de cavalete, os documentos, as esculturas, indumentária. Já os bens culturais imóveis são, por exemplo, as obras arquitetônicas, as pinturas parietais, os monumentos, os mosaicos. Então, o objeto de trabalho do conservador e restaurador são os bens culturais, tanto móveis quanto imóveis. Então, é possível definir a área de conservação e restauro como sendo uma área de natureza interdisciplinar, que busca preservar os bens culturais para que as futuras gerações possam ter acesso à história contada por esses bens. Então, para que a gente tenha uma melhor compreensão a respeito da atuação do restaurador, é muito importante então que a gente tenha em mente três conceitos: o conceito de preservação, o conceito de conservação e o conceito de restauração. As ações de preservação, então, elas são consideradas ações indiretas, ou seja, elas não atuam em cima da matéria do objeto. São ações que não ficam restritas ao trabalho do restaurador, mas podem muitas vezes ser promovidas por organismos de preservação como o IPHAN, por exemplo. Então são medidas como a conscientização da sociedade a respeito da importância dos bens culturais, ações educativas, então, para que a comunidade tenha acesso à importância desses bens culturais para a construção da nossa história. Então, toda e qualquer medida que promova o acesso a essa informação são medidas indiretas que são consideradas medidas de preservação. Já as ações de conservação, elas podem ser divididas em dois aspectos: a conservação preventiva e a conservação curativa. Essas medidas sim vão agir sobre a matéria dos objetos artísticos. O que seriam então as medidas de conservação preventiva? São medidas um pouco mais leves. Podem ser, por exemplo, aquelas medidas então para controlar a umidade e temperatura de um ambiente em que se encontram obras de arte. Podem ser aquelas medidas então para melhorar o acondicionamento das obras, o transporte e o armazenamento dessas obras. Já as medidas de conservação curativa, elas já são um pouquinho mais invasivas. Podem ser, por exemplo, então, as medidas de higienização, tanto química quanto mecânica, sobre uma obra. Pode ser também a remoção de um verniz oxidado, dependendo da complexidade do caso. Então, existe até uma linha tênue entre o que é conservação curativa e o que é restauração. Isso depende muito da complexidade do caso. Quando a gente já entra no conceito de restauração, aí sim a gente está falando de medidas que são extremamente invasivas e podem ser muito nocivas para as obras caso não sejam muito bem executadas. Na verdade, então, se as medidas de conservação e de preservação fossem bem executadas, muitas das intervenções de restauro elas não precisariam nem chegar a acontecer. Claro que a gente não está falando aqui de uma ação do tempo, porque muitas vezes uma obra ela pode estar em condições ideais de conservação, mas ainda assim ela vai sofrer com a ação desse tempo e vai acabar precisando de alguns reparos. Quando a gente pensa então na história da conservação e da restauração, aqui no Brasil essa história é muito recente.
Ela tem pouco mais de 160 anos. E esse profissional, inicialmente, ele estava vinculado à Escola Imperial de Belas Artes. E ali ele se chamava restaurador de painéis. Esse nome foi atribuído a partir da figura do restaurador que existia lá na França do século XIX, que também se chamava restaurador de painéis. Esse profissional, então, ele era responsável pela manutenção desse acervo, que muitas vezes tinha ali um papel didático. Então, os alunos da Escola de Belas Artes podiam exercitar suas práticas a partir dessas obras. Já no século XX, esse profissional de restauro ele passa a ficar muito mais vinculado aos museus. Então era ali o profissional de restauro que fazia a manutenção dos acervos, as medidas de conservação e de restauração, só que esse trabalho era muito fechado. Então a sociedade não tinha acesso à forma como o restaurador trabalhava, as intervenções que ele podia realizar, então não se tinha conhecimento, não se ouvia falar muito na figura do conservador-restaurador como a gente conhece hoje. Esse cenário da área de conservação e restauro, então, ele passa a mudar um pouco na década de 80, com o surgimento do SECOR, que é o Centro de Estudos em Conservação e Restauro, vinculado à Escola de Belas Artes da UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais. Então, ali, a população começou a ter acesso ao estudo, então, das intervenções e de todas essas disciplinas que o conservador-restaurador precisava estudar para trabalhar na área. Ainda na década de 80 surge a ABRACOR, que é a Associação Brasileira de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais. Então, essas pessoas que começaram a ter acesso ao estudo na área de conservação e restauro poderiam criar um núcleo ali a partir dessa associação. Então, a ABRACOR possibilitava que as pessoas pudessem trocar experiências, pudessem ter acesso também aos profissionais que estavam atuando na área. No final da década de 80 surge também a ABER, que é a Associação Brasileira de Encadernação e Restauro. Então a sociedade começa a ter um pouco mais de acesso a esses profissionais. Mas ainda era um trabalho muito fechado, então não existiam muitos cursos de restauro, ainda era uma área muito restrita. Atualmente a área de conservação e restauro ainda é pouco conhecida. Muita gente confunde o trabalho desse profissional com trabalhos de arqueólogos, de museólogos e até historiadores. E isso tem uma raiz histórica, em função desse trabalho ser muito fechado inicialmente. E ainda hoje a gente tem uma dificuldade muito grande em ter acesso a essa informação. Muito em função da escassez dos cursos em conservação e restauro e por ser realmente um trabalho que ainda é muito fechado dentro da comunidade de restauro.